Aleluia. Queridos, abram João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 1, por favor. Aleluia. Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 1, no versículo 1 também. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Eu quero também que você vá comigo em Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento. Não é velho, é antigo. Porque se você falar assim, eu tenho um carro velho, a pessoa já vai pensar o quê? Está enferrujado, não presta mais, não liga mais, não funciona mais. Mas quando fala assim, eu tenho um carro antigo, uau! Por quê? Porque um carro antigo tem valor, mas um carro velho não tem valor nenhum. Então, quando você ouvir alguém, e às vezes a gente usa o Velho Testamento, velho é algo que está obsoleto, mas antigo é algo que se renova, é algo que está novo, algo que tem valor, amém? Então, corrija teu vocabulário teológico. Não tem Velho Testamento, porque o Antigo Testamento continua falando até hoje, amém? Diz assim em Gênesis 1, versículo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus luz de dia, e as trevas noite, e houve tarde e manhã. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus o firmamento de céus. Houve tarde, manhã, o dia seguinte. Versículo 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Quem está aí, diga glória a Deus. Depois no versículo 18, ainda do capítulo 2 de Gênesis, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse todos os seres vivos, esses seriam o nome deles. Versículo 21 primeiro: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o homem deu tomar ao homem, transformou numa mulher, que lhe a trouxe, e disse: essa afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Só até aqui. Pai, te louvamos e bendizemos teu nome, reconhecemos que a palavra é tua, e que esta palavra ela possa produzir em nós entendimento, convicções eternas. Pai, que esta palavra possa gerar em nós um desconforto humano, para nos projetar para o propósito eterno, meu Deus, e que a tua palavra ela vá e ela produza resultados que ecoem a eternidade. Eu proíbo qualquer demônio, domínio, principado, potestade de agir ou reagir entre nós, trazendo, Pai, qualquer ambiente que não seja o teu. Senhor, eu proíbo Satanás de agir com liberdade, Senhor, e declaro em nome de Jesus, que o Senhor possa falar ao espírito de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. E todos digam, assentai-vos, irmãos. A palavra de Deus vai dizer que bem-aventurados são os que não viram e creram. A gente não viu nada disso que a gente leu, mas a gente crê.
Amém ou não amém? Alguém que está no estacionamento, dá uma olhada lá para mim, tem uma buzina de um carro. Há um louvor que diz que o Senhor trabalha enquanto nós dormimos, que o Senhor trabalha enquanto nós descansamos. Não é à toa que quando Deus, Ele tira o homem do barro, e Deus, quando Ele vai fazer algo maior do que o homem, Ele faz o homem dormir. Deus pensou assim: eu preciso fazer algo melhor do que o homem, então vou fazer ele dormir. Todas as vezes que você descansa no Senhor, Deus tira de dentro de você algo melhor do que você possa imaginar. Você está aí ou não? Todas as vezes que você descansar no Senhor, não é o sono da noite, não é o sono que você, do ato de descansar seus nervos, tendões e músculos, é sobre um descanso da alma, é sobre um descanso onde você se coloca num modo de paz, não a paz dos homens, mas a paz do Espírito, que excede o entendimento humano. Amém? Por que hoje os lugares de psicologia estão lotados? Porque o mundo está cheio de pessoas vazias. Elas estão continuamente buscando preencher os vazios com as coisas do século. Então, é importante dormir e descansar fisicamente, obviamente, mas muito mais importante do que descansar fisicamente é descansar no Senhor. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O que o Senhor está falando nesta noite? Enquanto você descansa, eu trabalho. Onde? Nos lugares que você não chega, dos lugares que você não alcança. Queridos, eu quero que você esteja muito atento. Deus está dizendo: quando você descansar na minha presença, eu vou tirar de dentro de você o melhor que eu já coloquei dentro de você. Aleluia. De Adão saiu Eva, que era a melhor parte dele. Se olha para o homem, anda todo desconcertado. Olha a mulher, ela anda tudo bonitinho, né, irmão? É ou não é? O homem, razão, quer fazer tudo no supetão. A mulher não, é toda delicada. Por quê? Porque a mulher é a melhoria do homem. Você está aí ou não? A mulher tem a sensibilidade que o homem não tem. Por quê? Porque a gente vai resolver o negócio é no braço, é na razão, é na lógica, é na matemática. Mas aí, queridos, Deus, não só acerca da mulher, mas há algo dentro de você, que o Senhor quer tirar de dentro de você, que Deus já colocou dentro de você, que são valores eternos, que são ambientes que você não sabe, mas já está aí dentro de você. Glória a Deus ou não? Alguém levante a mão e receba essa palavra. O que está dentro de você está sendo manifesto a partir de hoje. Apóstolo Júnior, mas eu sou mulher, Deus vai tirar algo. Irmão, se Deus já fez de você uma melhoria, imagina o que Deus vai tirar de dentro de você. Vai ser melhor ainda, sim ou não? Irmãos, hoje no campo profissional as mulheres se destacam. Glória a Deus. Eu trabalhei em alguns ambientes e em algumas empresas aéreas, e era unânime: as mulheres, quando elas aprendem a voar, elas voam melhor que os homens. Por quê? Porque elas são muito sensíveis ao ambiente que elas pisam. Elas vão fazendo de qualquer jeito, não, elas são meticulosas, sim ou não? E então Deus tem colocado as mulheres em posições muito especiais. É claro que cada um tem a sua porção. Não estou desvalorizando os homens, porque senão os homens estão assim, ó, para mim, ó. Glória a Deus. Mas estou dizendo que se Deus tirou da costela do homem uma porção tão especial, você imagina o que ainda há dentro de você que Deus quer te dar ainda. Amém ou não amém?
Eu vou repetir: o que tem de melhor já está dentro de você. Irmão, você imagina, quando nós olhamos alguns homens, vamos olhar na lógica humana, olha a inteligência de homens como Albert Einstein, como Thomas Edison. A gente vai buscando na ciência e percebendo alguns homens fora da curva, alguns homens que são assim, extraordinários. Você olha para Santos Dumont, o cara fica olhando ali, de repente um passarinho vai, rapaz, se o passarinho voa, a gente vai poder voar também. O cara vai lá e constrói um avião. O que é isso? Algo que já estava, Deus tinha colocado o avião dentro da mente de Santos Dumont. Você olha Steve Jobs, um cara com inteligência fora da curva. E aí, obviamente, quem fez o primeiro tablet foi Deus, porque ele pegou as tábuas e escreveu com o dedo. Aí ele coloca este conhecimento científico dentro de um homem, e o homem faz com que um pedaço de plástico misturado com vidro seja um ambiente que escreve, que manda mensagem, que liga um celular, um tablet. Por quê? Porque esta inteligência, porque essas habilidades intelectuais de conhecimento, Deus já tinha colocado dentro. Amém? E eu quero profetizar nesta igreja que nós viveremos um cenário diferente, porque Deus vai tirar o que há de melhor, espiritual, intelectual, de sabedoria de dentro de cada um de nós. Porque quando isso se manifestar, a glória de Deus se manifestará. Porque alguém vai olhar um feito teu e vai dizer: uau! E aí você vai dizer assim: inspiração do alto, uma mente do alto, um entendimento do alto, uma inteligência que vem do alto, uma sabedoria que vem do alto. Não aprendi na teologia, não aprendi na ciência, não aprendi nos campos acadêmicos, é tudo dele, mas ele já colocou aí dentro de você. Ah, mas eu não aprendo, eu não sei bem matemática. Aí você olha Doneide, irmão, é expert em matemática, mas coloca um teclado na mão dela para ver se ela toca. Sim ou não? Porque a ela Deus deu uma inteligência lógica, para outro Deus deu uma inteligência musical, mas cada um Deus usa para a glória do nome dele. Quem está entendendo a mensagem? Então, vira para o teu vizinho e diga assim para ele: tudo já está feito, e tudo já está dentro de você. Amém? Tudo está feito, mas nós precisamos manifestar aquilo que já está feito dentro de nós, algo extraordinário que está aí dentro de você. Amém ou não amém? Porque tudo já está feito. Então, querido, eu preciso de uma manifestação daquilo que já foi feito. Deus já fez algo extraordinário dentro de você. Sim ou não? Então tudo que Deus disse já foi elaborado dentro de você. É por isso que você não pode dizer: mas eu não sei, mas eu não consigo. Consegue? Ah, mas andar de bicicleta é difícil, como é que equilibra em duas rodas? Ah, querido, entenda, Deus nos deu capacidade de equilíbrio. Se Deus ensinou um homem a fazer uma bicicleta, vai ensinar o homem a andar nela também. Se Deus fez um avião, Ele vai ensinar o homem a pilotar esse avião também. Se Deus deu ensinamento de anatomia para um homem, vai ensiná-lo também a medicar homens, para cuidar de homens, para fazer cirurgia em homens. Mas eu estou dizendo de um Deus que vai tirar o melhor que você tem. Amém ou não amém? Queridos, eu acho incrível nessa casa. Você conversa com a pessoa mais simples da casa e você percebe: uau, tem coisa muito boa aí dentro. Sim ou não? Você conversa com uma criança, você fala: uau, que inteligência, que sabedoria, que conhecimento. Quem fez? Foi Deus. Sim ou não? Então, queridos, a Bíblia diz que os filhos ruios, que são os filhos maduros, há uma geração na expectativa, criando uma grande expectativa na manifestação dos filhos maduros de Deus.
E é por isso que nós temos que amadurecer. Por quê? Porque Deus não pode usar para fazer coisas maiores e extraordinárias enquanto você for um menino. Paulo diz em 1 Coríntios 13: quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, reagia como menino, mas agora eu deixei as coisas próprias de menino. Ou porque Paulo está dizendo, eu entrei num ambiente de maturidade, e quando eu entro num ambiente de maturidade, eu começo a manifestar as maravilhas de Deus que já estão dentro. Você está aí ou não? Quem pode dizer glória a Deus por isso? Então, agora uma coisa muito importante. Os judeus, eles têm uma dificuldade de aceitar que Jesus é Deus. Algumas religiões têm dificuldade, irmã Adriana, de aceitar, irmã Dani, que Jesus é Deus. Mas, quando Paulo escreve a Timóteo, debaixo de uma inspiração, Timóteo vai fazer questão de dizer que de Gênesis a Apocalipse, a palavra é inspirada pelo Espírito Santo. Se você pegar, eu li aqui duas passagens, uma no Novo e outra no Antigo, mas quando João escreve o Evangelho segundo aquilo que o Espírito inspira, João, quando ele escreve João 1, ele está fazendo o quê? Uma repetição de Gênesis 1. Então ele está dizendo, o mesmo Deus que estava lá, também está aqui. O mesmo Deus que está antes das eras e dos tempos e dos séculos, Ele também está aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E Ele é a luz dos homens. De quem Gênesis está falando? Quem é que João está revelando que estava lá no Gênesis? Ele está falando, Jesus estava lá. Uou, merecia um glória a Deus mais forte. Pode melhorar. Deus está aqui, amém? Então ele está dizendo, é que a palavra é a expressão de Deus. Os judeus pegam uma parte que eles chamam de Torá, e eles creem na parte do antigo, da Torá, mas eles não acreditam no novo. Quando um pequeno judeu entra na escola judaica, a primeira coisa que eles pegam a Bíblia como essa, e eles mantêm de Gênesis a Malaquias, e ali de Mateus, Apocalipse, eles rasgam na frente das crianças, dizendo assim, ó, até aqui é verdade, daqui para frente é mentira, porque eles não creem. Isso é tão verdade que ainda em João capítulo 1, a palavra vai dizer que Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes poder de serem feitos, Ronaldo, filhos de Deus. Então aquela luz que era só visual, que era só algo do cosmo, agora se manifesta por meio de um homem. Agora o Verbo encarnado é a luz dos homens. Aquela luz que só era ali no cosmo, agora é uma luz que está caminhando sobre Jerusalém, Samaria e ali em Israel, declarando, eu sou a luz do mundo. Você está aí ou não? E então, nós sabemos que a palavra é a expressão de Deus. Eu já disse que os judeus não acreditam no novo. Eles creem no veterotestamentário, ou seja, no Antigo Testamento, e eles respeitam profundamente o Antigo Testamento, mas eles não acreditam no Novo. Eles creem muito mais nas falas
de Moisés, o grande legislador, mas eles não acreditam que Jesus é Deus. Eles até acreditam que historicamente Jesus existiu, mas eles não conseguem conceber a ideia de que Ele é Deus. Um dia Filipe fala para Jesus: mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus vai dizer assim: há quanto tempo estou convosco, Filipe, e não me percebes? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai, se eu estou no Pai e o Pai está em mim? Por isso, eu e você precisamos manifestar a glória do Pai que está em você. Alguém precisa ver a sua vida, as suas palavras, as suas atitudes e as suas reações como alguém que é filho de Deus. Por isso, você vai reconhecer e entender o teu nível de conversão, como você reage. Falaram mal de você, não, agora vai ter que ver comigo. Está reagindo mal. Pisar no meu pé, vou pisar no outro. Está reagindo mal. Eu falo de Deus, glorifico na igreja, mas em casa, quando eu estou irado, eu falo palavrão, eu xingo todo mundo. Ainda não se converteu de verdade. Eu sou casado, mas os meus olhos ainda, eles flertam com as mulheres da rua. Então você ainda não está convertido completamente. Quem está aí? Estou falando para os homens, mas vale para as mulheres também, que tem uns bombadões aí, irmão, que é muito mais bonito que nós, é ou não é? Que é muito mais musculoso que nós, irmão, só o tanquinho de quê? De guerra, é ou não é? A competição lá fora é desleal, irmão, lá fora tem uns homens bonitões também, fora da curva, só que não é o que está por fora, é o que está dentro. Por isso que eu não posso casar com alguém pela aparência externa. Se a bispa tivesse casado com alguém por aparência externa, certamente eu não estava casado. Sim ou não? Portanto, Deus é bom. E a unção de Deus cobre todas as coisas. Ainda bem. Senão eu estava frito. Então, quando eles separam os primeiros livros da Bíblia, eles dizem nisso: confiamos no Antigo, acreditamos no Antigo, por isso que no Novo Testamento, sem qualquer ofensa, aspas a Moisés, ou aquilo que Moisés havia dito, era um pecado condenável, tinha que ser execrado da sociedade. E eu quero dizer para você, meu irmão, eles olham para aqueles que creem na Bíblia e eles dizem: está condenado. Eles olham para aqueles que acreditam no Novo Testamento e pensam: está condenado. Por quê? Porque só pode haver um Deus. Apóstolo Júnior, onde é que está escrito Trindade na Bíblia? Em lugar nenhum, mas as manifestações das Trindades estão lá. Quer um exemplo? Quando Jesus está se batizando nas águas do Jordão, pelas mãos de João Batista, o que acontece ali? Nas águas tem o Filho, vem o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, e uma voz do céu dizendo: eis o meu Filho amado em quem me comprazo. Manifestação do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Não está escrito Trindade, mas a manifestação da Trindade está lá. E aí você vê todas as vezes que Deus vai fazer alguma coisa, diz: façamos nós. Ou seja, ele poderia dizer que faça eu, não, ele está dizendo façamos, ou seja, ele está dizendo não é singular, eu estou trabalhando na pluralidade, é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Amém ou não amém? Então eles se equivocam, porque eles, quando dizem Deus só está no Antigo Testamento, eles não conseguem ver Jesus no Antigo Testamento. Os rabinos dizem que Jesus não está no Antigo Testamento, que ele só aparece como profeta, filho de José e Maria no Novo. Então, ora, uma vez que ele não estando no Antigo Testamento,
não há como comprovar que ele é Deus e que ele é filho de Deus. Uma coisa que não avisaram aos judeus é que de Gênesis a Apocalipse, Deus, Jesus e o Filho e o Espírito Santo já estavam lá. Eu preciso que alguém creia nessa noite. Diga para alguém do seu lado: ele estava lá, Jesus estava lá, Jesus estava lá. Alguém tem coragem para fazer um cone na boca e dizer assim: Jesus estava lá? Ele estava lá. No princípio era então ele estava lá. Alguém diga bem forte: ele estava lá. E deixa eu dizer uma coisa para você: antes do lá, ele já estava. Você está aí ou não? Antes do lá, ele já é. Diga mais alto e mais forte: antes do lá, ele já estava. Mais alto e mais forte: antes do lá, ele já estava. Queridos, eu estou dizendo que antes do lá estar, antes do passado ser passado, ele já era. Ele é a razão de tudo. Na verdade, tudo saiu dele. Ele é a razão de tudo. Na verdade, tudo saiu dele. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Só tinha um ambiente aqui de trevas, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. Mas ele já estava lá. Ele é a razão de tudo, porque tudo saiu dele. Há uma presença do Senhor aqui, e eu vim dizer para você que tudo já estava dentro dele. Você estava dentro dele, seus sonhos estavam dentro dele, os seus planos e projetos já estavam dentro dele. Esta noite já estava dentro dele. Esse culto já estava dentro dele. Esta igreja, Ministério Ágape, Nova Aliança, já estava dentro dele. Eu estou aqui, mas eu também já estava dentro dele. Os seus filhos já estavam dentro deles. Os filhos que ainda nem nasceram, os filhos dos filhos dos filhos dos vossos filhos já estão dentro dele. Queridos, é uma questão do tempo para que aquilo que está dentro dele se manifeste nele, e se manifeste por meio dele. Ele estava lá. Ele estava lá. E eu quero dizer que antes de tudo que vemos e tocamos, antes de tudo existir, antes de você poder assentar nesta cadeira, tudo já estava dentro dele. Aleluia. Ele estava lá. E se ele estava lá, ele atinge tudo. Antes de tudo começar, antes de tudo elaborar, antes de tudo desenhar, ele estava lá. E você acredita que ele está aqui, mas ele também estava lá? Você acredita que ele está aqui, mas ao mesmo tempo ele está sentado à destra de Deus? Por quê? Porque ele tem poder de se manifestar em todas as esferas. Se você não pegar essa palavra e levar para a sua vida, para a sua casa, para o teu entendimento, querido, I'm sorry, sinto muito. João disse que no princípio era e o Verbo era, e nada do que foi feito se fez, se não fosse ele, porque ele estava lá. Gente, a Bíblia diz que tudo foi feito por ele, pela mão dele. E ele estava lá quando o cosmo foi criado, ele estava lá. Quando o cosmo foi feito, planejado, ele estava lá.
Ele estava lá antes de ser Gênesis. Aliás, o Gênesis, ele é a Gênesis do Gênesis. Mas eu tenho uma notícia: ele também está aqui. Agora escute isso, eu acho muito interessante, porque na concepção judaica é o seguinte: o Antigo Testamento, o Vétero Testamento, os 5 livros, Deus está manifestando aqui, e há uma expressão do Cristo aqui, no Antigo e no Novo, e Ele está aqui. Aí você tem que dizer para Ele: espera um pouco. O que acontece na criação? Na criação, depois que Deus tinha preparado o jardim no Éden, Ele coloca o homem. Primeiro Deus prepara a geografia, depois Ele coloca você. Eu vou dizer de novo: primeiro Deus prepara a geografia, depois Deus coloca você dentro da geografia. Porque antes da gente chegar lá, Ele já está lá. Aliás, Deus trabalha de lá para cá. Ele se move em todos os tempos, porque Deus, Ele vive no tempo ruios, Ele vive no tempo perfeito, Ele vive no tempo kairos, Ele vive no tempo cronos, Ele se movimenta no tempo perfeito. Você está aí ou não? E Ele está aqui também. É incrível, porque Ele está na eternidade, mas Ele também está aqui nessa noite. Ele está no infinito, mas Ele também está aqui no finito. Ele está lá com os anjos, mas Ele também está aqui com os filhos de Deus. Isso é maravilhoso demais. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Então, amados, antes de você chegar lá, Deus já preparou lá. Às vezes as pessoas pensam: mas Deus está demorando, querido. Deus, primeiro Ele prepara a geografia, para depois você colocar, Ele te colocar na geografia que Ele criou. Então não tenha pressa. No tempo certo, depois que toda a geografia estiver pronta, Ele vai colocar você na geografia que Ele já preparou. Você pode dar glória a Deus por isso? Deus colocou Adão no Éden para ele descansar. Deus falou para ele: você vai descansar e desfrutar. Eu disse que Deus falou para ele que ele vai o quê? Descansar e descansar e Depois que Adão peca, Deus fala para ele: agora você vai transpirar e trabalhar. Meu Deus, tem um short na internet do cara entrando no paraíso, olhando para Adão e falando assim para ele: ó, você está aí ou não? Se nós estivéssemos na perfeita vontade de Deus, nós estaríamos descansando e desfrutando, mas por causa do pecado, nós estamos transpirando e trabalhando. Não estou dizendo que trabalhar é ruim, é maravilhoso. Você sabia que a transpiração é fruto do pecado? Você sabia que antes do pecado o homem não transpirava? O transpirar está conectado ao trabalho. É por isso que quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo, Ele diz assim: ó, de ano em ano o sumo sacerdote vai entrar lá, mas ele não pode entrar suado. Não pode cair uma gota, irmão. Se cair uma gota no Santo dos Santos, Deus fazia assim, ó, puf, matava o homem. Porque o suor é uma resposta ao pecado. Meu Deus, Jesus, vou até pegar meu lencinho, sangue de Jesus. Aleluia. Então todas as vezes que você suar, e obviamente suar é o refrigério do corpo. No calor de Cuiabá, então, se a gente não suasse, a gente morria. É ou não é? O suor é o que? Refrigério, é refrigeração humana. Mas o que o Senhor está falando conosco é: ei, eu dei um refrigério humano porque o pecado levou o homem a um ambiente que não é mais propício. Então eu preciso criar um artifício para que você sobreviva. Até quando? Até que Ele venha. Porque no dia que eu e você recebemos um corpo glorificado, o corpo glorificado não soa mais, porque suor é resultado daquilo que é o pecado cometido no jardim.
Você está aí ou não? Então o sacerdote não podia transpirar, porque transpirar é o esforço humano, e o Senhor está dizendo: eu não quero ninguém entrando na minha presença com esforço humano. O que Deus estava falando é: não há salvação com esforço humano. Aleluia! A palavra de Deus vai dizer que Jesus suou gotas de sangue. O que é isso? O Senhor está falando assim: havia uma maldição no suor do homem, mas agora o meu filho está transformando maldição em bênção. Então a partir de agora, por causa dele, vocês vão descansar na minha presença de novo, por causa do meu filho Jesus Cristo. A partir de então, vocês que estavam cansados, sobrecarregados, o Senhor disse: vinde a mim, os cansados, os sobrecarregados, e eu os aliviarei. O Senhor está dizendo: eu vou ser o teu refrigério. Quem pega? Quem pega? Quem pega? Quem pega? Vai anotando, irmão. Pastor Márcio, que é inteligente, você vai só anotando. Quando eu anoto, eu velo pela promessa. Quando eu confio na memória, eu me esqueço, e eu não vou velar pelo que eu esqueci. Eu só velo pelo que eu escrevi, porque o que está escrito está. O que está escrito está. O que está escrito está. Então comece a anotar a promessa, para viver a promessa. Rapaz, isso aqui é para mim. Você viu? Glória a Deus. Então Deus colocou Adão no Éden para ele descansar. Olha só, Deus primeiro prepara a geografia, coloca Adão lá dentro dessa geografia, ok? Vocês estão aí, não? Vocês estão entendendo a mensagem? Então Deus falou para Adão: você vai descansar e desfrutar. Depois que ele fez aquela grande burrada do pecado, Deus falou: agora você vai transpirar e trabalhar. Você sabia, irmãos, que quando você descansa, Deus trabalha, e quando você trabalha, Deus descansa? Deus tem um problema. Todo mundo acha que Deus não tem problema. Não, Deus não tem problema nenhum. Sabe qual é o problema de Deus? Eu e você. Deus não tinha, João, problema nenhum. Aí colocou o homem na geografia, explode um problema aqui, explode outro problema ali. Deus não tinha problema. Só que Deus, para nos gerar das entranhas do filho dele, porque salvação também, você não é empurrado para a salvação, você vai consciente, e o Espírito Santo vai te convencendo do juízo, da justiça e também do pecado. Olha teu irmão e diz assim para ele: irmãos, olha para o seu irmão e fala assim para ele: irmão, é importante descansar no Senhor. Porque todas as vezes, irmãos, que nós descansamos nele, ele nos faz desfrutar. Olha para o seu irmão e fala assim: quando você descansar no Senhor, você vai voltar a desfrutar. Descansa no Senhor e desfruta. Descansa no Senhor e desfruta. Fala para esse irmão com fé, como profeta: descansa no Senhor e começa a desfrutar. Estou preocupado, estou assim, com a minha mente é 1 milhão. Aí Deus está assim, ó. Aí quando você descansa, diz: Deus, eu vou descansar no Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é meu pastor, e a tua presença não me faltará. Se não faltar a tua presença, não vai faltar nada. Aí Deus fala assim: rapaz, então agora você vai desfrutar. Deus não trabalha nas suas preocupações, nas suas inquietações. Deus trabalha quando você descansa nele.
E aí Deus faz algo interessante. Adão estava sozinho e Deus decidiu alegrar a geografia de Adão e disse: Adão, dorme, porque eu vou alegrar seus dias. Amém? E quando Adão, pastor Márcio, dormiu, Deus pegou a costela dele e falou assim: agora eu vou trazer a sua alegria. Você está aí ou não? Eu vou colocá-lo para dormir. E quando Adão entra em descanso, Deus tira de dentro dele o que ele tinha de melhor. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Quando ele acorda, ele vê Eva, e quando Adão vê Eva, ele vai dizer: pai, esse animal eu não tinha visto ainda não, mas que animal lindo, hein? Você está aí ou não? E aí Deus olha para ele e fala assim: estava dentro de você. Amém? Tem marido que reclama da mulher, estava dentro de você. Amém? Ah, mas a minha mulher não sei o que, estava dentro de você, irmão. Se vira com a sua Eva agora, e você se vira com o seu Adão também aí. Você pode dar glória a Deus por isso? Ele vai dizer: pai, esse animal não tinha visto ainda. E Deus vai falar assim: essa é carne da sua carne, osso dos teus ossos, ela saiu de dentro de você. E Adão pensou: como pode ser que uma coisa tão linda, tão maravilhosa e tão bela tenha saído de dentro de mim? Uou! Aleluia! Irmão, pega essa, pega, homem, pega essa. Você não imagina as coisas maravilhosas que Deus pode tirar de dentro de você. Rapaz, eu não imaginava que tinha uma mulher tão linda dentro de mim, não, rapaz. Você está aí ou não? Glória a Deus. Estou dando umas lapidadas nela para ficar cada vez melhor, né, irmão? Estou cuidando, porque você tem que cuidar da tua melhor parte, é ou não é? Porque tem homem também que não cuida de sua Eva, né, irmão? A Eva está assim, murchinha, cabelo tá assim. Investe, irmão. Faz um investimento pesado aí, irmão, na sua Eva, aleluia. Afinal, ela é osso dos seus ossos, carne da sua carne. Leva ela lá no resort. Leva ela passear no navio. É, pastor Márcio? Glória. Leva ela lá para o Nordeste, Maceió. Amém? Para as praias do Rio de Janeiro, em nome de Jesus. Cutuca seu irmão até ele acordar e fala assim para ele: sabe qual é o seu problema? É que você não descansa. E quando você não descansa, o que sai de dentro de você é o pior de você. Sabia disso? Ah, não descanso, aí sai coisa ruim, sai ideias ruins, sai planos ruins. Por quê? Você não descansa. E aí, porque você não descansa, você diz: mas Deus não faz. Aí quando você percebe que Deus não fez, aí você vai lá e mete a cara e faz na frente dele. Você diz: seja feita a tua vontade, mas você já fez a sua? Já fez. Antes de você falar: ah, Deus, seja feita a sua vontade, mas aí você vai lá na frente e faz a sua. Por quê? Porque Deus está demorando. Estou esperando meu milagre, não veio ainda. Ei, Deus primeiro prepara a geografia. Você diz: Senhor, essa porta não abre. E aí você vai lá, porque a porta não abriu, você mete o pé na porta e abre a porta que Deus não mandou você abrir. Você está aí ou não? Quando você descansar em Deus, Ele vai estar no volante e você vai estar atrás. Mas quando você faz do seu jeito, você está no volante e põe Deus fora. Ai, ai, ai. Agora, meu irmão, quando você aprender a descansar, quando você entra naquele soninho, sabe aquele soninho que você vai entrando assim, naquele último gap, que você vai dando aquela viajada, naquele Hellman's Fly, viajando na maionese, invenção minha. Você no Hellman's Fly, você está entendendo? Viajando na maionese, é daquele soninho que você está assim, Hellman's Fly.
Ou corta essa parte. Senão o pessoal fala, rapaz, idolatria, não sei o que, heresia, que agora, irmão, como a gente está na internet, é um problema, né, irmãos? Onde é que está escrito Hellman's Fly na... Então, queridos, é brincadeira, amém? Tradução livre minha, amém? Segundo escreveu o apóstolo Júnior, capítulo 0. Então, irmãos, onde é que eu estava? No sono, né? Eu já fiz um Hellman's Fly comigo mesmo, já viajei na maionese. Sabe quando é que você está naquele sono, que daí Deus vem e diz assim, Ele não sabe o que tem dentro dele, mas quando você confia, aí Deus começa a celebrar o que tem dentro de você, e aí Ele começa a tirar o que tem dentro de você, para manifestar aqui fora, amém, Rayane? E Deus começa a desenhar o futuro, e Ele começa a desenhar o seu próximo dia. Eu sinto Deus aqui, quem sente diga glória a Deus. Deus está na casa, quem acredita em profecia, se você acredita, então recebe essa profecia. Deus está fazendo algo por alguém que aprendeu a descansar nele. Levante a mão direita e declara: eu vou descansar. Eu aprendi que quando eu descanso, eu sou feliz, que quando eu descanso, eu tenho paz, que quando eu descanso, eu recebo. Por quê? Porque eu entro no modo confiança. Os que confiam no Senhor, Salmo 125, são como montes de Sião e não se abalam. Por quê? Porque confiam. Não aconteceu ainda, mas eu sigo confiante. O milagre não apareceu ainda, mas eu continuo seguindo confiante. A porta ainda não se abriu, mas eu sigo, Gilmar, confiante. A empresa não está ainda como eu gostaria, mas eu sigo confiante. Eu ainda não tenho empresa, mas eu sigo confiante, porque aquele que fez a promessa, Ele é fiel para garantir uma promessa. Mas a promessa se cumpre quando? Quando eu confio e quando eu descanso. Sim, bispo. Isso que o apóstolo está pregando foi comprovado pela ciência. Muitas mulheres reclamando do marido que deita e dorme. E aí a ciência explica que o marido só consegue dormir bem ao lado da esposa que ele confia. E quanto mais confiança ele tem na esposa, mais sono ele sente perto dela. Então por isso que eu deito e dormo lá em casa numa boa. Ô glória. Ó. Você está aí ou não? Pensa no homem que descansa. Sou eu, irmão. Levante a mão e diga mais uma vez: eu vou descansar. Diga: eu vou entrar no modo confiança, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Sabe o que Deus precisa? Que alguém nesta noite entre no modo de confiança. Mas eu não estou vendo nada. A fé é o firme fundamento, irmão Alexandre, das coisas que eu espero, e a certeza daquilo, irmão Rubens, que eu ainda não vi. Adão deixou o seu descanso, sabe quando? Quando ele decidiu fazer o que Deus disse para ele não fazer. O descanso de Adão termina quando ele deixa de descansar em Deus. Aí o homem peca, se distancia de Deus, e a Bíblia diz que a presença do Pai sai, e agora ele está com a sua família sem a presença. Então Deus desce no crepúsculo do dia e chega na porta do jardim e pergunta: Adão, cadê você? E Adão grita do outro lado:
escondido atrás da árvore. Por quê? Porque eu estou nu. Adão, eu te perguntei onde você está. Eu não perguntei como, eu perguntei onde você está. Onde você está que você perdeu o descanso da minha presença? Onde você está que você perdeu a confiança? Adão, das 100 árvores do jardim, você podia comer de 99, mas eu pedi para você uma, não come, e você foi lá e comeu. Quantas vezes Deus fala assim, não faz, e você vai lá e faz. Aí o homem se distancia, e quando você perde o senso geográfico de onde Deus te colocou, você descobre que você está nu. E aí a cobertura se vai, e você fica nu. Tem gente que não se preocupa com esse lance de cobertura. Ele diz, que cobertura que nada. Queridos, se o sangue de Jesus não te cobrir, você está nu. Se o Espírito Santo, se a presença do Espírito Santo não te cobrir, você está nu. Se a presença de Deus não te cobrir, você está nu. Muitos estão desnudos porque estão na autossuficiência, dizendo, eu faço e aconteço porque sei, porque eu posso. E eu quero começar a concluir essa mensagem, quando Deus vê o pecado no homem. Eu acho incrível isso aqui. Eu gostaria de que alguém trouxesse um daqueles tecidos da intercessão. Alguém pode trazer um para mim, por favor? Então Deus disse, já que você tocou no que é meu, agora eu vou tirar de você até o que eu tinha te dado. Obrigado, Alessandro. Você está aí ou não? Agora, o diabo do outro lado batendo palma, e o diabo agora sabe de duas coisas. Primeiro, Deus vai ter que matar a quem ele ama, porque o salário do pecado é morte. Ou ele vai ter que amar o homem com o pecado que está dentro. Só que se Deus se aproxima de Adão, ele mantém ela do jeito que Adão está, irmão Ronaldo, Adão morre na hora, por causa do pecado. Sim ou não? Sim ou não? Só que agora tem um detalhe. Para Deus se aproximar de Adão de novo, ele precisa fazer algo. Irmão Marco, Pacífico, vem aqui, filho. Você vai ser meu Adão agora, vem aqui, sobe aqui. Pode ficar aqui. O que Deus faz? O diabo olha e fala assim, se Deus vai ter que amar o homem, mas não vai poder se aproximar dele. Por quê? Porque o pecado que agora está em Adão, se Deus se aproxima dele do jeito que ele está, Adão morre, na hora. Adão morre Adão, aí. Só que agora, Adão está pensando, agora eu vou morrer, porque eu confiei mais na força do meu braço, na minha vontade. Levanta Adão, por favor, de novo. Aí Deus tem uma ideia. Bom, só um jeito de eu me aproximar de Adão que eu amo, apesar do pecado que eu detesto, que está nele. Deus mata um cordeiro, pega do sangue do cordeiro, da pele do cordeiro, e faz assim, ó. Porque agora, quando Deus vai se aproximar de Adão, ao invés de Deus ver Adão, ele vê o sangue. Ao invés de ver a pele de Adão, ele vê o cordeiro, que João disse,
eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora Deus está falando com ele de novo. Por quê? Agora ele não pode matá-lo. Por quê? Porque quando Deus vai se aproximar e o pecado e o salário do pecado é a morte, Deus agora não toca, porque o sangue do Cordeiro, a palavra diz assim: onde abundou o pecado, Albert, superabundou a graça. Você está aí ou não? Amém, Adão? Deus abençoe. O que é isso? Uma simbologia de algo que iria acontecer no Novo Testamento. Todos pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Mas então Deus pega um homem pecador. Vem aqui, Albert. Jesus não está matando o primeiro Adão, por quê? Porque esse homem está coberto com um cordeiro que ele mata lá no Éden. Mas agora Deus vai fazer diferente. Ele vai, o seu filho, conforme João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, do mesmo modo em que Deus não fulminou Adão por causa do sangue de um cordeiro morto no Éden, agora mudou a figura, porque agora não é mais um cordeiro morto no Éden, agora é um cordeiro que morreu na cruz. Então agora, onde abundou o pecado, verdadeiramente superabundou a graça. E depois disso, além disso, o Senhor foi lá e pegou o óleo, que é o Espírito Santo, e derramou e colocou sobre o homem. Agora existe o Senhor Jesus, o sangue e o Espírito que opera no homem. Quando o véu se rasgou, agora quando Deus olha para o homem, ele pode não apenas se aproximar por causa do sangue e do Espírito, mas agora Deus faz algo melhor. O véu se rasga de alto a baixo, e agora o que Deus faz? Eu senti tanta falta dos meus filhos, que agora eu não vou só me aproximar deles, agora eu vou entrar dentro deles. Obrigado. Se você não entendeu, irmão, você não vai entender nunca mais. Aleluia. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus.